Tem uma história sobre irmãos, na mitologia nórdica, que fala sobre inveja. Tanto nos mitos bíblicos como Caim e Abel, Jacó, Esaú, trazem essa ideia de inveja nas relações de proximidade como entre irmãos. Mas a gente pode ampliar esse sentido da inveja, dessa relação entre irmãos, para relações próximas. Ou seja, a inveja acontece na proximidade, não naquilo que está longe, não na pessoa que está longe, mas na pessoa que está ali, do lado, próximo. E nesse conto nórdico, a gente tem Loki e Balder. Balder era um filho bondoso, né, filho de Odin e de Frigga, assim como Loki. E Balder era bondoso, gentil, todos os deuses amavam, gostavam dele. Mas Loki o invejava. O Loki não gostava dessa dele ser tão amado, ser tão bondoso, tão gentil. E um dia Odin consultou um oráculo e este oráculo disse que Balder iria morrer e ia haver uma tristeza ali no reinado deles. E Frigga, sabendo disso, fez com que todos os objetos, os deuses e todas as demais coisas ali prometessem que jamais fariam algo contra Balder, não poderiam ferir. E assim foi feito. Foi, Fizeram com que prometessem que não fariam nada. Mas o visco foi o único que não prometeu nada. Uma planta chamada visco. E assim, ali, os deuses começaram a brincar, a jogar coisas no Balder. Nessa brincadeira, já que ele não pode ser ferido, machucado, vamos jogar coisas nele. E jogaram e nada acontecia. Mas Loki observou que o visco não havia prometido nada. E ele fez algo. Tinha um deus chamado Rod, que era um cego, que estava ali no meio. Aqui tem essa imagem aqui, né? Do deus cego ali, Rod. E Rod estava meio triste porque não podia brincar ali com os outros deuses, porque não podia ver. E o Loki faz algo, pega o visco, que não tinha prometido não ferir o Balder, colocou numa lança e disse para Rod, Rod, vamos brincar então, vou te ajudar aqui, pega essa lança e vou te direcionar para você jogar no Balder. E Rod fez isso e acabou ferindo Balder. E essa questão da inveja, simbolicamente. Loki não tinha nada contra Balder. O Balder não tinha nada contra Loki. Loki simplesmente fez assim porque era a sua natureza. E ele usou de cegueira. A palavra inveja, invedere no latim, que é a palavra usada para inveja, é não ver. Aquela pessoa cega, que não vê, que se utiliza dessa cegueira para lançar coisas sobre o outro, coisas que o confrontam no outro, qualidades que existem no outro que ele não vê em si, o jeito de ser do outro que ele não vê em si. A inveja, diferente da cobiça, ela carrega o desejo de destruir o outro. Assim como Loki fez com Balder. Não basta apenas eu dizer, não gosto do Balder. Ele é muito bonzinho, ele é muito gentil, ele é muito querido, todos os deuses o amam. Não basta isso.
eu tenho que eliminá-lo, eu tenho que acabar com as qualidades do outro. Isso é a questão da inveja, a inveja nociva. O outro apenas desejar algo, falar não gosto da outra pessoa, não é inveja. Isso não me afeta ou não afeta o outro. Mas quando o outro começa a produzir algo, lançar palavras, ou fazer algo para que o outro seja destruído nas suas qualidades e habilidades, aí existe um problema. E tudo isso porque existe uma cegueira. Vamos pensar sobre isso. A inveja assim como Caim e Abel na Bíblia, Caim mata Abel. Ele atinge Abel. Isso é preocupante em relação à inveja. Não é só você ficar triste pelas conquistas do outro, mas eu quero abalar o outro. Eu quero abalar a conquista do outro. Eu quero fazer com que o outro não exista naquilo que ele é bom. Então, a inveja ela tem a ver com uma questão de identidade. Tem a ver com uma questão de não se enxergar, de não se conhecer. Será que eu sou invejoso ou será que o outro é invejoso? Uma reflexão. Eu quero destruir alguém? Eu quero destruir a habilidade do outro? Matar a habilidade do outro, a capacidade do outro? Ou o modo de ser do outro? Alguém quer fazer isso em relação a mim? Cobiça, ou cobiçar, ou desejar, não é um problema. Aquela pessoa tem aquele modo de ser, pô, que legal, eu desejo ser como aquela pessoa, porque são qualidades boas. Eu cobiço, mas não quero exatamente eliminá-lo. Eu admiro, eu acho bacana. Vamos prestar atenção nesta questão, ok? E outra questão aqui é que Loki foi adotado por Odin. Então existia uma ideia de não pertencimento, como que o Loki, poderíamos pensar assim, ele poderia entender que Balder estava no local que era dele. Ou seja, ele era adotado. Ele não aceitava que o outro estivesse ali. Como se ele pensasse, este é o meu lugar, Balder. O que você está fazendo aí? Então, invejoso, muitas vezes ele vai olhar para o outro e vai pensar, você está no meu lugar. Era para eu estar aí. Essa é uma questão também. A ideia do não pertencimento. Não reconhecimento do seu próprio lugar e achar que o outro está no seu lugar. Ainda nós podemos pensar sobre essa questão da inveja, no latim invedere, que é não ver a pessoa que não se vê, que não se enxerga. A gente pode entender também como uma pessoa infantilizada, uma pessoa que, às vezes, na infância não foi vista,
não foi acolhida pelos pais, foi invisibilizada. E esse desejo de destruir o outro, destruir o que o outro tem, ou o que o outro é em si, está ligado e conectado àquilo que nós chamamos na psicanálise de pulsão de morte. Pulsão de morte é aquela força que impele a destruição. E essa criança que foi invisibilizada, ela permanece na pulsão de morte. Aqui a gente pode conectar com o texto A Criança Mal Acolhida e a Sua Pulsão de Morte de Ferenczi, o psicanalista Ferenczi, que ele traz essa ideia da pulsão de morte. Quando a gente nasce, nós estamos mais próximos da pulsão de morte. A pulsão de morte é aquela força que nos impele ao inanimado, à inércia, a ficar parado. E a pulsão de vida é aquela força que nos impele ao movimento. E essas duas forças caminham juntos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que haja movimento. Só que quando a gente nasce mais próximo dessa pulsão de morte. Pois nós estávamos no útero, inanimados, parados, e precisa vir uma pulsão de vida para nos empurrar dali, para que a gente seja conservado na vida. E a pulsão de morte, ela é retração. Então, se existe, muitas vezes, uma criança que não foi bem recebida, que não foi bem aceita, ou teve várias situações ali que provocaram algo, que houve uma retração, essa pessoa vai para a vida com muita pulsão de morte, que é autodestruição e destruição em si. Vai destruir coisas, o seu próprio corpo. Sabe aquelas pessoas que têm doenças autoimunes, ou até mesmo ideações suicidas, ou tem um complexo de suicídio que vive uma vida de risco o tempo todo, buscando a autodestruição e destruir o outro também. Muitas dessas pessoas vão dizer que os outros é que têm inveja dela e assim vão tentar destruir esses outros. Como essa pessoa que está aí, ela carrega dentro de si uma criança que não foi vista, não foi acolhida, ela não tem a ideia de pertencimento do mundo. E ela vai entender que muitas pessoas estão no lugar dela, no lugar que seria dela de direito. Que as outras pessoas não estão merecendo aquilo, é ela que merece estar ali. E isso é o sentimento da inveja. E muitas vezes ela vai tentar destruir isso no outro, ou com palavras, ou com ações. Então é possível pensar dentro da psicanálise que o invejoso carrega dentro de si uma criança que foi invisibilizada e que carrega uma pulsão de morte muito grande dentro de si. Ok? Talvez você tenha ouvido aí uns barulhos aqui do lado batendo. Mas é isso, vamos pensar. Se você é uma criança, carrega dentro de você uma criança que não foi vista, acolha essa criança. Acolha essa criança. Assim como o Loki, que foi uma criança que não foi vista, foi adotada, enfim, e achou que não era visto. E outros, o Balder ali estava ocultando as pessoas de verem ele. E ele foi lá e destruiu aqui. Ok? Um abraço.